Olá, boa tarde. O meu nome é Sérgio Mendes. Estamos aqui para mais um debate transformador na Rádio Transforma e hoje vamos falar sobre o Chega, o partido que obteve 50 deputados nas últimas eleições legislativas e para falar sobre isso temos aqui ao meu lado direito o meu caro amigo Daniel Braga. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Temos aqui ao meu lado esquerdo o Sr. Engenheiro José Faria. Muito boa tarde. E então a primeira questão que colocamos em cima da mesa, e esta questão é para o Daniel, o Chega obteve esta votação por mérito próprio ou por demérito dos outros partidos, ou por outro lado, será uma onda europeia que atingiu Portugal? Eu penso que essencialmente 2 ou 3 fatores que implicam esta subida abrupta do Chega nas eleições nacionais do mês passado. Penso que há muito de mérito dos partidos, principalmente do centro-direita, que não souberam transmitir a mensagem que o Chega soube transmitir muito bem. O Chega, como partido populista e como um líder populista que tem, toca essencialmente nos pontos que a população, insatisfeita com uma série de fatores que advêm destas últimas políticas governativas, agarrou. Quer dizer, essencialmente as pessoas dizem, mas o Chega teve uma grande votação e eles ufanam-se terem tido um milhão de eleitores. Mas são 1 milhão, para mim, são 1 milhão muito aparentes. Porquê? Porque, essencialmente, esse núcleo de 1 milhão, grande parte dele, eventualmente 70% ou 80%, desse 1 milhão são pessoas insatisfeitas, não são pessoas intrinsecamente de direita, são pessoas que, acima de tudo, estão decepcionadas com a política, estão decepcionadas com aquilo que foi, entretanto, feito até agora. E, portanto, não vejo aqui, quer dizer, há mérito do Chega, evidentemente, que eles tocam nos pontos essenciais que a maior parte do povo gosta de ouvir. Corrupção, imigração, essencialmente esses 2 pontos. Eles tocam naquilo que o povo gosta de ouvir. Portugal é um país de políticos corruptos, Portugal deixa entrar toda a gente no país e não se como é que diz, não se protege, entre aspas, e, portanto, isto são coisas que muita gente, a população em si, gosta de ouvir. E, portanto, não me parece que haja... Quer dizer, há mérito, claro que há mérito, porque André Ventura sabe transmitir isto muito bem. Mas, acima de tudo, há muito de mérito dos partidos, essencialmente dos partidos de centro-direita. Mas pensas que as fugas de deputados do PSD para o Chega revelam esse desencanto quer político, quer social, ou é mais do que isso? É mais do que isso. Reparem, o Chega não é um partido que tenha quadros formados, enquanto que, se nós repararmos, todos os partidos, quando nasceram, na sua gênese, formaram quadros, formaram pessoas que, a qualquer momento, podiam estar na política e a exercer cargos governativos. O Chega não tem. O Chega, tirando André Ventura e mais meia dúzia de pessoas, de militantes que tem, não tem esses quadros políticos formados. Portanto, teve a necessidade de ir buscá-los aos insatisfeitos de outros partidos. Isso é principalmente aos insatisfeitos do PSD, do CDS, do Partido Liberal, etc. Portanto, não me parece que, ou por outra, as pessoas que neste momento integram o Chega, os políticos, centro-direita que integram o Chega, são essencialmente, se calhar, pessoas que se mostraram insatisfeitos e desanimados com os partidos onde faziam parte e, acima de tudo, onde se calhar nunca ganharam o tal protagonismo que gostariam de ter e que se calhar viram aqui a possibilidade de ter esse protagonismo. Zé, em relação ao Chega, quanto à sua gênese, eu sei que estiveste a estudar esses assuntos, estás por dentro, queres explicar um bocado como é que nasce o Chega e de que pessoas é que é formado o Chega? Com certeza. Um par de minutos só, indo a 1974. E ainda em 1974, porque o CDS foi fundado em 19 de julho de 1974, numa altura em que era muito difícil, perigoso, dizer-se que se era de direita.
E, portanto, o CDS apareceu como um partido que encaixou a parte da direita centrista da democracia cristã, porque eu diria que eram mais ou menos os puristas do CDS, mas foi buscar também aqueles que não tinham mais nada à direita, ou que tinham à direita eram partidos, enfim, até conotados com ações terroristas, como é o caso do ELP ou do MDLP, e, portanto, não havia nada à direita. E, portanto, aqueles que eram de extrema-direita, efetivamente, encostaram-se ao CDS. O que é que deu também força ao CDS? Obviamente que a Igreja Católica era perfeitamente impossível tocar na Igreja Católica. A Igreja Católica tem um peso grande na população portuguesa e esta capa que o CDS tinha por via da democracia cristã e da Igreja Católica atrás, deu-lhe uma força muito grande. Também, e isto foi que marcou talvez a diferença para o PDC, o Partido da Democracia Cristã, que já existia, foram as personalidades, nomeadamente 3 pessoas, Adelina Marta Costa, Diogo Freitas do Amaral e o professor Adriano Moreira. Portanto, eram 3 homens de grande prestígio nacional e internacional. Isto junto à Igreja fez criou um espaço grande para o aparecimento do CDS. E, olhando aqui rapidamente para os dados que fui buscar, o CDS, na segunda legislatura, em 1980, teve 46 deputados. Foi o valor máximo que conseguiu até hoje. Depois teve aqui umas oscilações, caiu um bocadinho, voltou outra vez a crescer, andou, digamos, na média dos 14, 15, por aí adiante, até chegarmos depois cá para as últimas, já para 2019, em que o CDS desce para 5 deputados, para que é uma diferença muito grande relativamente àquilo que era anteriormente, e, coincidentemente ou não, o Chega aparece com o seu primeiro deputado, que é André Ventura. E a seguir, na 15ª legislatura, o CDS desaparece. E parece-me aqui que há uma enfim, coincidência destes valores e por aquilo que eu disse antes, de movimentação de muita gente de direita, de extrema-direita, que estavam no CDS, migrando, digamos assim, para o Chega. Isso deu a primeira força ao Chega. E, portanto, parece-me que aqui, nesta a origem do primeiro crescimento do Chega está no esvaziamento do CDS. Reparem, eu acho que agora o CDS foi apenas por uma questão estratégica, não pelos deputados que tem ou pela força que tem, mas foi levado pelo PSD a formar a AD apenas com o intuito de tentar ir buscar mais gente ao Chega. Portanto, a concentração neste momento de elementos de direita portanto, passou do CDS para o Chega. O resto, e como o Daniel já tinha dito, tem a ver com uma outra questão que é muito transversal, e que tem a ver com o comportamento que a classe política tem tido ao longo dos anos. Quando digo classe política, obviamente refiro-me a quase todos, mas muito especialmente aos 2 partidos que detêm largamente a maioria da votação nas eleições ao longo do tempo, que é o PS e o PSD. Tiveram um tipo de comportamento ao longo do tempo que fez com que as pessoas se dissociassem um pouco, ou se dissociassem bastante, não um pouco, das políticas e das estratégias partidárias. Por outro lado, também é uma questão que não pode ser ignorada, quer dizer, não é só a questão da insatisfação, isso é verdade, as coisas são cada vez mais difíceis, a inflação, enfim, há umas alturas em que tem vindo a baixar um bocadinho, mas de uma forma geral, quando olhamos para trás, os que têm cabelos brancos como eu, quando olham para trás, começam a notar diferenças realmente muito grandes. E, portanto, cada vez é mais difícil viver. É verdade, temos outras coisas que não tínhamos, mas cada vez é mais difícil viver. Ou seja, é muito fácil estar insatisfeito. A maior parte das pessoas estão insatisfeitas. Toda a gente encontrará, muito possivelmente, uma razão para dizer que não está satisfeito com isto, com aquilo. Há várias coisas com as quais as pessoas não estão satisfeitas. E, portanto, aqui entra como uma luva um discurso populista. Se as pessoas estão insatisfeitas, a classe política que continua a gerir o país não é capaz de lhes dar as soluções que as pessoas querem, é fácil então aparecer o discurso populista. Ainda há mais uma coisa que depois poderemos voltar a isto um bocadinho mais para a frente, que é
tem que haver uma postura muito mais transparente e muito mais explicativa às pessoas sobre o que é que os partidos, enfim, os maiores partidos portugueses vão fazer. E eu refiro, portanto, às situações como às oposições. A situação é transversal. É importante trazer dados objetivos e concretos. Não me adianta dizer às pessoas, está aqui o Orçamento do Estado. Eu se calhar também não sei interpretar. Há uma quantidade de coisas que as pessoas não sabem. Então era preciso que cada uma destas ações chegassem de modo muito mais transparente, muito mais explicado à população, para a população saber o que é que lhe está a ser proposto. Eu depois, se calhar, mais para a frente, continuo. Mas em relação aos políticos em si, tenho uma pergunta ainda para te fazer, que é, achas que hoje em dia alguém que tem formação, que está bem na vida, é uma boa decisão enverdar pela política? Neste momento, se calhar não. E nós vemos a falta de quadro que existem e vemos também a qualidade dos nossos políticos, que tem vindo a diminuir drasticamente ao longo dos anos. E se calhar uma pessoa como o André Ventura, que diz hoje uma coisa e amanhã o seu contrário, tal conversa de café, consegue angariar apoio da população que não está tão bem informada. A questão da credibilidade e da transparência, achas que os partidos do arco da governação conseguiram dar a volta por cima, ou vamos ter um próximo governo de extrema-direita com a ajuda de Passos Coelho? Eu quero crer que isso, sinceramente, me deixaria muito preocupado, que isso não será possível, até porque eu acho que, repara, o Chega chegou a 50 deputados, como o Daniel disse, como é público, não é? Estamos a falar de 1 milhão de pessoas a votar no Chega. 50 deputados em 236 é um peso grande. E, aliás, ele levou a uma situação um bocado complexa, que é este resultado eleitoral obriga hoje, entre aspas, o PS e o PSD a andarem um bocado de mãos dadas. Porque quando deixarem de andar de mãos dadas, quando tiverem divergências de decisões, o Chega vai aparecer ou para um lado ou para o outro e vai ganhar protagonismo. Voto a favor ou voto contra aquilo que aparecer, o Chega vai ser protagonista. E eu julgo que isso é mau para os partidos do arco da governação e da principal oposição. Portanto, os dois maiores partidos terão mais a perder do que a ganhar com o protagonismo do Chega. Qualquer das formas, eu quero crer que há valores na sociedade portuguesa que não se identificam com aquilo que tem sido a forma de aproximação que o Chega tem utilizado. As pessoas estão cansadas, estão saturadas de várias coisas. Há um conjunto relativamente significativo de eleitores flutuantes que vão para um lado ou vão para o outro. Há aqui um aspecto também que me parece importante e que outros países, até com estruturas bastante mais solidificadas, não o permitem. Por exemplo, devia ser obrigatório votar, em minha opinião. Há países onde, se não se votar, as pessoas são limitadas de algum modo nos seus direitos, começando logo por ser multadas. Isso, eu creio que é fundamental. Nós temos que o país é nosso, enfim, nascemos aqui, provavelmente ninguém pediu para nascer aqui, mas nascemos cá, portanto temos a responsabilidade de decidir o que é que queremos para o país. Acredito que a maioria das pessoas, numa situação hipoteticamente como essa, vai ter ao de cima um conjunto ou vai trazer ao de cima um conjunto de valores, que são valores que, enfim, característicos da nossa sociedade e que iriam impedir uma situação dessas. Daniel, uma hipótese académica. Vês com bons olhos uma união mais para a frente entre o PSD e o Chega? Depois de André Ventura ter chamado prostituta política ao Montenegro, achas que o Passos Coelho será a noiva? Ou esse não é o caminho que o PSD deva traçar num futuro próximo? É assim. Eu também acho que houve um momento infeliz de Passos Coelho. Não me parece que o Passos Coelho se cole muito, embora ele ache que o PSD, ou pelo menos parece mostrar a opinião de que o PSD se deveria aliar ao Chega para a aplicação de algumas políticas
eventualmente, para haver uma maioria absoluta, praticamente, dentro do espectro político, uma aliança de maioria absoluta. Mas não me parece. Não, sou contra. Eu sou sinceramente contra. Eu fui uma pessoa que nasceu sempre no Bloco Central, sempre fui apoiante do Bloco Central. Evidente, tenho uma tendência, uma matriz social-democrata, ou seja, terá eventualmente uma matriz mais socialista, mas eu sempre fui apologista desse entender de forças dentro das matrizes de cada um dos partidos, é evidente. Há diferenças entre o PS e o PSD, de um bloco central, digamos. Não sei se é possível, se não é possível, mas eu acharia isso muito mais propício, o que não quer dizer, repare, nós tivemos uma geringonça antes deste governo que acabou, de António Costa, tivemos uma geringonça contra todas as expectativas, e o que é certo foi um governo que conseguiu e governou. E contra todas as expectativas das pessoas que nunca achariam que em Portugal alguma vez o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS iriam entender em formas governativas. O que é certo é que se entenderam e as coisas até nem correram mal. Agora, não me parece que uma tendência, uma aliança PSD-Chega fosse propriamente muito salutar para um país que, na sua globalidade, não será um país propriamente de extrema-direita. Não acredito que o seja. Se calhar sou eu, a minha boa vontade, que quer crer que não somos esse país de gente de extrema-direita na sua maioria, ou em grande parte. Agora, também vejo uma preocupação muito grande, e eu sinto nas escolas, por exemplo, que há uma população jovem. Agora, estes últimos tempos as coisas não são bem assim, mas noto, em conversas que tenho com os alunos, principalmente aqueles alunos que estão na fase do secundário, do 12º ano, um discurso muito direitista. E isso a mim preocupa muito. Chega, o Chega é que é bom. Isso vindo de pessoas com população menos alfabetizadas, menos qualificadas, eu percebo que são levadas um bocado por aquilo que nós já dissemos, que é o custo de vida, a carestia do custo de vida, etc, e depois Portugal é todo ele corrupto e não sei. Agora, afirmações desse tipo vindas de pessoas minimamente qualificadas, como são os estudantes, principalmente, eu isso já me... tenho algum receio. Mas que medidas ou que estratégias é que os partidos tradicionais devem fazer para que o Chega não cresça? Aquilo que o Zé já disse, esclarecer. Acima de tudo, eu acho, explicar muito bem às pessoas, por exemplo, o caso do orçamento, que vai ser aprovado, e se é que já não foi aprovado, esclarecer as pessoas, porque as pessoas não sabem, a maior parte das pessoas não sabem o que é o orçamento, é o que diz aqui o colega Zé Faria. Não sabem o que é o orçamento, não lhes explicam o que é o orçamento retificativo, para que é preciso um orçamento retificativo, as pessoas não sabem. Ouvem, acima de tudo, aquilo que se diz na televisão. Mas não sabem distinguir as coisas e, portanto, são um bocadinho levadas, e é isso que eu tenho medo, levadas um bocadinho pela opinião pública, por aquilo que se diz, e, portanto, eu vi pessoas que diziam, eu vou votar, eu não sou de extrema-direita, mas vou votar Chega, porque Chega tem ideias novas, tem ideias diferentes. E é isso que eu tenho medo. Zé, quando vês um Ministro das Finanças dizer que há um excedente de 1,2 mil milhões de euros, e depois vemos o Ministro das Finanças do PSD dizer que afinal há déficit, que afinal as contas não estão tão bem feitas. Quer dizer, isto é tudo deitar abaixo a credibilidade dos países que tentam, dos partidos que tentam ganhá-la. Quer dizer, que fatores ou que estratégias é que os partidos, seja à esquerda ou à direita, devem ter para impedir esta sangria de votos dos descontentes
que poderá colocar-nos numa situação bastante difícil em que o Chega irá decidir com quem ou não poderá fazer coligação. Isso insere-se muito naturalmente naquilo que estávamos a falar antes. O que eu acho que é necessário começar a fazer, e é fazê-lo profundamente, vou dar um exemplo que é mais fácil para as pessoas perceberem. Que não adianta realmente entrar nesse jogo de contabilidades a esse nível, mas tornar as coisas muito mais simples e muito mais transparentes para as pessoas. Vou pegar no exemplo, por exemplo, subsídio às polícias. É fácil. Quanto custa isso? Quanto é que é preciso para fazer para colocar esse subsídio, para distribuir ou para fazer, direcionar esse subsídio para essa parte das forças de segurança? E mais, e dizer a seguir, ok, custa tanto e nós vamos buscar aqui ou acolá. Vamos ao Orçamento do Estado tirar nesta rúbrica ou naquela, ou vamos criar mais impostos para as pessoas. E acho que esse é o primeiro processo transparente. Não vale a pena andarmos, e este é um problema antigo, recorrente, e que dá espaço a populismos. Nós temos que começar a colocar isto transparente. Eu sei que é complicado. E aquilo que eu acho que deveria acontecer é que os partidos que estiverem na governação têm que fazer este exercício para demonstrar o que é que estão a propor. Devem-no fazer chegar às suas distritais, das distritais às concelhias, para que chegue à população de uma forma simples e transparente. E as oposições têm que fazer o mesmo. As oposições têm que desmontar aquilo que os partidos da situação estão a propor. Esse é o trabalho deles. E, do mesmo modo que os partidos de governação estão a defender, com essa simples explicação, estão a defender o que querem propor à população. Se isto não for feito, não me parece possível que as pessoas sejam capazes de perceber o que é que estão a fazer. E voltamos outra vez, isto é uma espécie de pescadinha do rabo na boca, voltamos outra vez às mesmas situações. Temos partidos a dizer que sim, que vai funcionar muito bem quem está normalmente nas situações, quem está do lado das oposições a dizer que não, senhora, que vai ser muito mal, que aquilo não vai ser possível fazer, e depois somos confrontados ali com uma interpretação de dados que a maior parte das pessoas não tem a sua capacidade, eu também não tenho, quase ninguém tem, de pegar naqueles documentos e conseguir analisá-los perfeitamente. Então, o que me parece que é fundamental é os partidos fazerem, e como digo, tanto governações como oposições, isso só enriquece a transparência, só enriquece a democracia, fazerem chegar às pessoas o que é que cada uma destas ações implica. Agora, obviamente que se calhar isto não é muito interessante para algumas pessoas que pretendem muito mais estar num diálogo clássico político, do qual se vai tentando arrebanhar pessoas para um lado ou para o outro, mas que as pessoas realmente não percebem. E depois que estão insatisfeitas, claramente que estão, e vão continuar mais insatisfeitas. Quanto mais isto se repetir, mais espaço há para populismo. Porque é muito fácil, normalmente no clássico português da política, a melhor coisa é estar na oposição. Quem estiver na oposição pode dizer o que quiser, quase, sem que consiga, é dizer mal, em termos práticos, é isso. E, portanto, é importante que se mudasse isto relativamente a essa postura dos principais partidos relativamente à população portuguesa. Há uma outra questão que nós temos, e já foi aqui abordado também, nós temos uma falta de preparação muito transversal e muito grave das populações para conseguir entender aquilo que estão a dizer. E então, a política em si, que deveria ser algo muito mais transparente, passa quase a ser uma luta de clubes, quase, indo aqui para os futebols, não é? As pessoas vão atrás da bandeira ou vão atrás da cor, sem saber exatamente o que é que lhes estão a propor e como é que conseguem até atacar ou defender ideias que vão sendo colocadas na política. Este discurso do Chega, a defesa dos mais pobres,
aquela questão do IRS que o PSD colocou em que favorecia os que ganhavam mais. Esta espécie de nacional-socialismo encapotado, cavalgando a onda da imigração, da corrupção. Como é que isto se resolve? Como é que a credibilidade é devolvida ao PSD e aos partidos da direita? Achas que... E não só aos partidos da direita, a todos os partidos de raiz profundamente democrática, acho eu. É assim, pegando um bocadinho, agora perdi-me um bocado que ia dizer qualquer coisa em relação, mas já me lembro. Mas pegando naquilo que tu dizias, Sérgio, penso, é evidente que é tudo de um oportunismo político. A própria vinda do André Ventura, quando sucedeu aquele problema, aquele incidente no Porto, com as populações, com os assaltos e depois as milícias populares irem bater em imigrantes, é evidente, tivemos logo no dia seguinte o André Ventura aí, no Porto, no Bonfim. É logo, claro, a aparecer. Eu não vi mais nenhum... É evidente que houve contenções, a esquerda toda condenou, o PSD também condenou, mas o que é certo é que o único que esteve no palco da situação foi André Ventura. Esteve cá. Veio cá logo a seguir, dar um apoio às populações, vítimas de bandidos que assaltavam coisas que normalmente eram imigrantes, como é evidente, e as coisas não são assim tão lineares. Depois temos este caso, não sei se é para falar, se não é para falar, Do Marcelo, não é? do Presidente da República. Eu acho simplesmente uma situação... Atenção, nós sabemos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República, é uma pessoa em quem eu votei, portanto, é uma pessoa, ou mostrou sempre, na maioria dos casos, uma pessoa ponderada. Ultimamente tem tido assim uns desvaneios um bocado... pronto. Mas concordas com ele ou não que devemos ressarcir os... É assim, eu não sei se devemos ressarcir as ex-colónias, é evidente que alguma coisa a ser feita, mas penso que isso, acima de tudo aqui, o pecado de Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República, atenção, foi ter pegado num assunto que não lhe cabe a ele. Cabe a quem governa, aos governantes, ao Poder Executivo, aos governos. São os governos que têm que resolver isso. Penso que, por exemplo, em relação a Cabora Bassa, em Moçambique, acho que já foi resolvido esse problema. Portanto, as coisas estão a ser feitas. Não é propriamente, mas as coisas são feitas com a descrição que as situações devem mostrar, não é? Portanto, não é... Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, acima de tudo, foi inoportuno. Muito inoportuno. E deixa-me só dizer isto, que é aí que eu queria chegar. Mas e saiu hoje, esta situação de André Ventura de classificar o chefe de Estado como traidor à pátria, eu acho um bocado excessivo, até lamentável, e que põe muito em causa o bom nome de Portugal. Acho eu. A forma como o professor Marcelo liderou também a questão da dissolução da Assembleia da República, a demissão do primeiro-ministro António Costa, achas que esteve bem? Achas que esta instabilidade nasce um bocadinho da inabilidade do Sr. Presidente? Eu acho que aqui houve, é o meu ponto de vista, houve precipitações dos dois lados, do Presidente da República e do próprio ex-primeiro-ministro António Costa. António Costa tinha uma acusação não provada, portanto, porque é que ele foi a correr demitir-se ou a achar que punha lugar à disposição? Eu compreendo. Diz assim, está em causa o meu bom nome, tenho aqui lugar à disposição, portanto, façam aquilo que entender. E eu acho que depois aqui houve um duplo pecado, que foi Marcelo Rebelo de Sousa, disse, sim senhora, estás a pôr lugar à discussão. Então, como ele já tinha seguido um bocadinho as ideias que ele já tinha mostrado antes, penso eu, que se o governo caísse, iria haver eleições antecipadas, penso que ele afirmou isto, e depois eu acho que ele, mesmo não querendo, já não teve a capacidade de voltar atrás para quebrar aquilo que ele tinha dito anteriormente. Ganhando o governo, vou para eleições antecipadas. Pronto. E, no fundo, acabou por beneficiar e quem?
o Sr. André Ventura, não é? Que cavalga isto muito bem. E esta questão do professor Marcelo José Faria, o que é que tu achas? Achas que foi inábil? Achas que esteve bem? Eu estou quase totalmente de acordo com o Daniel. Há um pequeno pormenor que eu não queria deixar de reforçar aqui e que tem a ver com a questão da dissolução da Assembleia da República. No momento, e penso que o Primeiro-Ministro esteve bem, o Primeiro-Ministro então, António Costa, não teria condições para estar a governar com uma suspeição à pessoa dele, independentemente de outras razões que ele pudesse ter ou não para querer sair. Eu acho que ele fez bem. Agora, o que eu acho que não fez bem foi o Presidente da República. Se recuarmos a essa altura, as próprias sondagens que existiam continuavam a dar maioria ao Partido Socialista nesse momento e, portanto, não parece que houvesse razão nenhuma para dissolver a Assembleia da República. Havia uma maioria estável, gosto ou não se gosta, era uma maioria estável, caberia ao Partido Socialista encontrar um novo secretário-geral e propor um novo primeiro-ministro e um novo governo, não é? Porque o outro teria que cair e ainda estaríamos num momento em que o Partido Socialista, não é? Mantinha a sua maioria. Acho que teve mal Marcelo Rebelo de Sousa, criou, entretanto, as coisas durante o processo de campanha eleitoral foram-se alterando com estas divisões todas que hoje temos e deixámos de ter uma situação estável, passamos a ter uma situação altamente instável, porque vamos ser claros, quer dizer, o Partido Socialista não está do lado do Chega, o PSC também disse sempre que não estaria do lado do Chega, ou, neste caso a AD, que não estaria e não está do lado do Chega, e criamos aquilo que eu disse há bocado, quer dizer, um partido que tem 50 deputados e que acaba por ser o partido charneira das decisões. Ou seja, o PS e o PSD nem sequer podem entrar muito em desacordo, porque quando entrar em desacordo, como disse há bocado, é o Chega que vai decidir. E, portanto, ser mal, estamos numa situação de grande instabilidade e eu, pessoalmente, acho, vamos ver se terá razão ou não, que nós lá para o final do ano vamos ter que ter eleições outra vez, para ver se isto muda num outro sentido. Não sei se é para a direita, se é para a esquerda, nem é isso que estou aqui a analisar, mas, acima de tudo, que crie uma situação mais estável que permita, enfim, governar tranquilamente, como tem acontecido até aqui, e com resultados particularmente em matéria económica. Não é? Mas achas que a esquerda tem traçado um caminho credível ao prometer dar aquilo que antes negava? Estou a falar, por exemplo, a questão do subsídio de risco, a devolução do tempo de serviço aos professores, o aumento das condições salariais para os médicos. Não achas que este governar para as eleições e não para o país a longo prazo acaba por tirar credibilidade aos partidos? Não sei se tira credibilidade, até pode haver uma outra estratégia que eu não sei exatamente por trás qual era. Agora é evidente que é perfeitamente legítimo, não é? Que as pessoas agora digam, bom, mas então saber dinheiro, porque é que não deram? E isso o Partido Socialista terá que ter, obviamente, respostas porque é uma coisa mais que normal que pudesse ser interpelado nesse sentido. Então expliquem lá, se tinham dinheiro, porque é que não deram estas coisas? Se calhar falta essa explicação, pode haver outras estratégias. Daniel, em termos achas que havia dinheiro económicos, não é? O PS diz que havia essa falta orçamental, embora agora o atual Ministro das Finanças tenha desmentido que fosse assim uma folga tão grande. Mas que caminho que o PSD deve traçar agora? Eu acabo por concordar um bocadinho com aquilo que disse o Zé. O PSD está na corda bamba, quer dizer, tem que obrigatoriamente se entender com o PS, porque não me parece, pelas convicções que no Montenegro tem mostrado até agora, não me parece que vai entender, e eu acredito que esteja genuíno com o Chega, mas isto também causa muita instabilidade, temos um governo totalmente instável, ao sabor das emoções e ao sabor das conveniências de cada um. E, como disse, provavelmente lá para o fim do ano temos eleições. Mas não sei se estas eleições a tão curto prazo, e é o meu receio, não vão beneficiar novamente o Chega. Não sei, confesso que não sei.
vai depender muito das alianças que vai haver, daquilo dos tiros nos pés que o governo vai ter, e acima de tudo, para não dar, fazer um bocado aquilo que o Zé disse há bocado, tirar um bocadinho o tapete ao Chega, para não ter aquele protagonismo, muitas vezes um protagonismo falacioso, mas é protagonismo que o Chega tem, e o Chega e que as pessoas gostam, as pessoas principalmente menos letradas gostam muito, quer dizer, o Chega, afinal, coitadinho do Chega, não o deixam governar, até aquele episódio triste da eleição, logo no início, da eleição do Presidente da Assembleia da República, enfim, perfeitamente lamentável e escusado, e isso mostra um bocadinho dessa instabilidade que o Zé aqui disse. E, portanto, não sei, vamos ver, confesso que não sei, não sou adivinho, não sei se este governo tem. Se eu tivesse alguma habilidade política, pode ser que as coisas vão durar, mas eu estou como o Zé diz, quer dizer, isto da maneira como está, não sei se Mas onde é que está o calcanhar daquilo do Chega? É um partido que tem pés de barro? É um partido, eu sempre disse isso, é um partido que tem pés de barro, não tem quadros, não venham, por muito que me queiram mostrar, o Chega pertence, a voz de André Ventura. É André Ventura. E depois não quer dizer que à volta dele não haja mais meia dúzia de quadros válidos e com alguma qualificação que o ajude. Mas é essencialmente isso. E a juntar a isso, volto ao mesmo assunto. O Chega teve 1 milhão de votos, mas é um milhão muito volátil. Este 1 milhão de votos rapidamente se pode transformar em 200 ou 300 mil. E ele imediatamente perde 700, 800 mil votos, ficar desiludido com o Chega e dizer, alguém dizia, e acho que foi Miguel Sousa Tavares, o Chega tem toda esta expansão porque nunca foi, ou até aqui nunca terá sido, ou nunca foi um partido de poder. No dia em que o Chega for um partido de poder, é tão corrupto como os outros, é tão vigarista como os outros, é tão sujeito a influências e coisas como os outros. Portanto, nessa altura, e dizia Miguel Sousa Tavares, e com alguma, eu até deixei alguma piada, que a tática ideal, a estratégia ideal é trazer o Chega para o poder, para desmascarar o Chega. Será um risco elevado? Será um risco elevado. O que é que achas, Zé? Será um risco elevado? Sim, eu acho que é um risco elevado. Aliás, eu acho que nós temos, como já disse há bocado, eu aponto muito para eleições antecipadas, porque nós temos uma situação extremamente instável. E ainda ajudada por uma outra coisa que já abordámos aqui. Talvez Pedro Nuno Pereira no Partido Socialista seja hoje uma liderança mais forte, mas é claro que Luís Montenegro no PSD não é uma liderança forte. E, portanto, se nós juntarmos esta instabilidade toda a alguma instabilidade que vem da parte das estruturas partidárias, porque não há líderes sólidos, isso acho que deixa ainda mais o terreno para poderem acontecer eleições antecipadas. Isso possivelmente seria, os dois partidos maiores terão que pensar claramente nisso, e como é que irão enfrentar e como é que se irão preparar para esse eventual, que eu diria que é mais que eventual, novo ato eleitoral, porque também é importante para, e não estamos aqui a falar só do enfraquecimento do Chega, estamos a falar de se construir uma solução governativa sólida, isso vai passar por líderes sólidos também, e sem isso eu penso que não vamos chegar lá. Portanto, esta é a questão de saber e concordo plenamente com aquilo que disse o Daniel, relativamente aos quadros do Chega. Portanto, eu diria que o Chega mais ou menos chegou ao limite. Enfim, se não chegou, será bastante preocupante, acho eu, para a democracia portuguesa. E será bastante não previsível nesta altura. Mas vamos ver. Vamos ver. O futuro o dirá. Zé Faria, muito obrigado pela tua participação. Daniel Braga, muito obrigado pela tua participação. E assim chegamos ao final dos debates transformadores aqui na Rádio Transforma. Eu sou Sérgio Mendes. Vejam o programa até ao fim e coloquem um like
no nosso vídeo. Obrigado e até uma próxima.